desencanto. Minha vida é o som que eu canto. Veio do sol, da lua, do céu azul. Veio do amor que em mim despertou tudo. Tá. Entre estrelas e cometas, meu peito se abriu. Cada palavra um pedaço do que já existiu. Obrigado, Senhor Manuel, pela luz sem fim que se espalha nas flores e floresce em mim. É mais que som, é mais que dor, é estrada de volta. Do amor, minha voz é universo em desencanto. Minha vida é o som que eu canto. Veio do sol, da lua, do céu azul. Veio do amor que em mim despertou tudo. Sorria comigo, agradeça por estar aqui. A vida é canção, e a canção é você e mim. Quem és tu? Quem da dúvida da luz, que se perde na prece, esquece o que conduz. Fecha os olhos, irmão, escuta teu ser. Somos filhos da eternidade a renascer. Hoje eu sei de onde vim, sei pra onde vou. Descobri o segredo que a alma guardou. O universo em desencanto me abriu a visão, e a vida verdadeira virou minha canção. Agradece a natureza, agradece ao vento, agradece às estrelas, agradece ao vento. Minha voz é universo em desencanto. Minha vida é o som que eu canto. Veio do sol, da lua, do céu azul. Veio do amor que me despertou tudo. Boa noite a todos, salve! A partir de agora está entrando no ar o programa Nova Era, na sua web rádio Racional. Em primeira mão, agradecer a todos, que estão nos ouvindo na noite do dia 7 de julho de 2026. Esse que vos fala é Marcos Lopes, daqui da cidade de Aracaju, do estado de Sergipe. E estamos com a participação, como em todos os programas, do Gese Joaquim e do Carlos Henrique. Henrique, boas-vindas aos nossos ouvintes da Web Rádio União Racional. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gese. Boa noite a todos os ouvintes, da Web Rádio União Racional e ao senhor Mascarenha e a todos os apresentadores da emissora. Repetir mais uma vez que divulgar a cultura racional é o nosso único objetivo aqui. E o tema de hoje trata da transformação. É um assunto que dá muito pano para a manga. Vou deixar uma pergunta que vocês, ouvintes, estudantes da cultura racional, podem deixar a resposta aí nos comentários para, no final do programa, isso gere um entendimento maior para todos nós. No capítulo O Dever de Fazer Propaganda desse Conhecimento, que está nos 21 livros da obra Universo Desencanto, tem um trecho que diz o seguinte: esta é uma propaganda de engrandecimento para todos. É a forma mais certa do vivente conhecer o seu verdadeiro natural. Não é religião, não é seita e nem é doutrina. Por isso não ataca, não ofende e nem humilha. Pegando esse trecho do livro, eu formulei a pergunta: já viramos uma religião? Ou estamos a alguns passos para que isso aconteça? Vocês podem deixar a resposta aí nos comentários, para a gente chegar no final do programa, a gente ter um entendimento sobre tudo. É isso, Henrique. E o Gese,
É Gese ou Geso? Gese. Gese. Desde o início do programa eu tento aprender o seu nome, mas uma hora eu vou aprender. Você que mudou sempre esse E para o O, né? É verdade. Fale calmamente para ele. Gese. Ah, Gese, agora sim. Porque muita gente me pergunta, né? Que no programa Nova Era da Jubilo FM, Veja lá a gente como é que chama está escrito. de Geso, né? Mas está Aí escrito chega Gese. no Nova Era aqui da Web Rádio União, chama de Gese. Então, Gese Joaquim, Isso. dá boa O nosso noite pai. aos Isso. nossos ouvintes. Meu sobrenome veio o nome do pai, né? Não sei. Intuição da natureza para que os meus familiares colocassem, né? É um privilégio, viu? O meu avô, ele que colocou o nome em todos, sobrenome Joaquim. O meu avô que determinou naquela época. Mas eu quero dar uma boa noite a todos, né, que a Divina Providência nos acompanha nesse movimento nosso, que é a divulgação da cultura racional, contida no livro Universo Desencanto. Meu amigo Marcos, vamos seguir em frente e fale aí sobre o nosso roteiro dessa noite de hoje, né? E a gente entrar em assunto da resposta do nosso amigo Henrique, que é muito profundo isso aí. Na noite de hoje nós teremos música, né? Uma música muito boa, né? Que o Henrique foi buscar, que chama-se No Silêncio da Mata. Fiquem ligados que essa música ela é inédita, né? Ela, pela primeira vez que o Henrique traz ela para adentro do nosso programa. Teremos também a leitura da obra, né, do primeiro volume das obras-primas Francisco de Assis, e teremos também uma fala, né, da doutora Jo, né, onde vai dar início ao tema do nosso programa. Mas antes, né, dessa fala da doutora Jo, vamos fazer a leitura do Obras-Primas Francisco de Assis, primeiro volume, onde o título chama-se Qual é o Espírito da Verdade? É aquele que encara a Deus sobre todas as coisas e assim resume tudo em dois teores: encarar o próximo como a si mesmo, fazer o bem e não olhar a quem. Nos templos que as irradiações são feitas mediocranizadas por gentes de amor, as somas divinas nascem, as somas divinas crescem, as forças divinas produzem. A força divina produz a termo, o obscuro a luz, contemplando na gástria fase do teor do bem. O júbilo cresce, emana a expansão, glorificando todos os corações pungentes, generosos da interpretação do seu abismo e mal estar. Confiante e luzes eu esclareço do fim do teor a solidão, murmurando como o mar crescente, as fontes cristalinas em hostes vão sumindo. A gala verídica dá aptidão aos cristãos, evoluindo em mar de risos inofensivo à maldição, que todos têm direito do erro e à perdição, constituindo o enigma de sua salvação. Assombrosos montes do velho mundo, que redundam em outros prismas de diversas reencarnações, sucumbindo para planetas enfermos, jubilados de traição, como se visse um navegante de um afã vitorioso, jubilado de guerras ardentes, crucificando o seu pensamento de destruidor vencido. Ora, sois tão imbecis vencedores como o proceder do criminoso hediondo, que tanto vós faz calor, que as glórias não tardam
mas chegam para libertar-vos da indulgência perpétua. Foguedos de livre ardentes, norisma do pilapã quadrado, endormecidos, sufocados, endurecidos pelas paixões eféricas do germe perseguidor. Fluidos de fosfatos quentes, nascidos do beija-flor, descoordenados nas trevas do Atlântico salgado, vibrando ondas estrondosas de rijos adeus dourados. Súplica de um condenado que às trevas foi ordenado. Subindo em glórias, voltou trazendo milagres de dores. Obras-primas de Francisco de Assis. Francisco, da terra andou, sucumbiu, se salvou. Fúrias do abalo da terra, Gese. Quem corre, perde as pernas, trazendo luzes apagadas e correndo sem ver nada. Fúrias do ronco da sede, que aqui está o saber de júbilo atmosférico, cumprindo de um Salvador. Francisco, cadê Francisco? Francisco, eu aqui estou. Leitura das Obras-Primas, primeiro volume, Francisco de Assis. É um capítulo que revela basicamente o que nós vemos no Espiritismo, nas religiões, e o Racional traz uma nova forma da gente encarar essa frase que é principalmente o título, né? O Espírito da Verdade. Então, a gente percebe que tem muita coisa a ser estudada, a ser revista, né? Na verdade, porque a vida ela é constituída pelas transformações. É algo que é explícito na nossa vida. São as transformações. O tempo, ele condiciona as coisas irem a se modificar, principalmente o entendimento. E esse primeiro volume, né, das Obras-Primas, eu recomendo a todos, estudantes, eu particularmente nunca tinha lido, mas a energia que emana os primeiros capítulos, ela é inexplicável. A linguagem, ela sofre as suas adaptações, né? É uma linguagem nova, né? Para quem está acostumado com o português, né? O português mais simples, ela dá uma linguagem de uma comunicação como se você estivesse ligado com o astral superior, né? A partir do momento que começa a ler, você começa a sentir essa força, que tem um poder que só quem sabe é quem sente. E a importância do princípio, né? O princípio da cultura racional nasce exatamente nas Obras-Primas, Francisco de Assis, onde depois desses volumes eles ganham uma evolução, ganham, né, o seu aprimoramento através dos capítulos da obra, que são 1009 livros. Não é, Jesus? Isso. Obras-Primas Francisco de Assis eu tenho provavelmente conhecimento de 4 volumes, mas tem mais outros aí que veio Amarelão, veio tudo isso aí. Mas de 79 para cá, pelo que eu tenho conhecimento, é que ele fez todo ser distribuído, todo o conhecimento na obra, 21 da obra, 21 da réplica, 21 da tréplica, é todo o conhecimento cultural racional, onde não deixa de ser Universo de Desencanto, que foi as primeiras palavras do Obras-Primas Francisco de Assis. O que é que está escrito na capa? Eu já vi essa capa assim, descrita, em um programa mostrou, que está escrito lá,
Obras Prima Francisco de Assis, tem lá destrinchado, com evolução e crescimento espiritual, tornou-se um universo de desencanto cultural racional. Então, o crescimento do espiritismo, a evolução do espiritismo e o crescimento tornou-se um universo de desencanto cultural racional. É a obra Prima Francisco de Assis. Que o que nós, nada mais que nada menos, o que nós estamos aprendendo hoje na obra, na réplica, na tréplica, está lá. Só que com mais distribuição, porque pela nossa necessidade de entendimento. Eu ouvi uma informação que quando os primeiros livros foram escritos, eles foram escritos para uma caixa da época de 1935. Aquela mais intelectual, mas teve que ser distribuído para todos, que veio de 79 para cá, porque para toda a sociedade e para todos, né? E aí, o companheiro também, o nosso irmão, no programa, ele levantou a tese que, naquela data de 1935, o Brasil só tinha 38 milhões de habitantes. Veja quanto o Brasil tem hoje. Né? Veja também o entendimento naquele português erudito para esse português hoje que está mais distribuído para todos. Então, a natureza ela teve que se evoluir. Né? O próprio racional teve que fazer essa evolução, que é a obra que nós estamos aqui, que não deixa de ser a obra de Francisco de Assis. Não é isso, Henrique? Primas por ser as primeiras, né, primárias, né? E por isso leva Francisco de Assis, por ser ditada, né, recebida a informação, a mensagem, na tenda espírita Francisco de Assis, né? Vamos então ouvir agora a fala, né, que vai ser o tema do nosso programa, da doutora Gil. Nessa reencarnação, nós estamos para quê? Para aprender, para compreender, para chegar à compreensão de tudo que existe, tudo que vê e que não compreendiam, porque não era chegado o tempo desta compreensão. Então, a sugestão é muito grande, o envolvimento é muito grande, o magnetismo é muito grande, o encanto é muito grande, que tapam as vistas de todos aqueles. Uma embriaguez inebriante. E ficam todos, então, titulados como seres humanos, mas que não conhecem os seus princípios e nem a sua formação, que devem procurar primeiro a sua formação, de onde viemos, para onde vamos, como viemos, como vamos, para onde estamos indo. Porque nos princípios das vossas formações tem noções perfeitíssimas, direitíssimas do seu próprio eu e do seu próximo. Então aí está a abolição do mal, desse encanto em que nós estamos envolvidos. Está aí, então, a origem, o ser racional. E quem conhece o seu ser não se iguala nunca a um ser animal. Se torna um ser equilibrado para botar tudo no seu lugar, numa plataforma vibrante, no avante do vosso princípio, do seu princípio, caminhando contra o precipício que se apresenta no presente. Uma vez conhecendo quem és tu, direis como as outras coisas são. O quem és tu traz o princípio de tudo, e o quem não és tu traz o desprincípio de tudo. Quem não és tu está cru, ainda para ser cozido pelo sofrimento, pela lapidação e pela decepção da vida. Agora, quem conhece o quem és tu está fora dessa desilusão, se prepara para chegar num ponto de satisfação em que é preciso uma função de ramificações para equilibrar a posição em que se encontra, para ter noção de quem tu és e de que tu és mesmo naquilo que é aquilo mesmo. Tenho
dizer para todos aqui que aprofundem-se nos seus conhecimentos para obterem no seu eu o conhecimento verídico, racional, para todos terem conhecimento do mal e do bem e saber definir para si qual o caminho a seguir. Porque é triste, muito triste, aquele que não conhece qual é o caminho que tem que tomar, desconhece o seu princípio e o seu fim, e vive assim, com essas memórias cansadas, desiludidas, por não terem as primeiras noções do quem és tu, que a ilusão é tanta que és incapaz de definir por si mesmo o seu próprio eu. Quem és tu? Que a ilusão é tanta que és incapaz por ti mesmo definir o seu próprio eu. Linda essa mensagem, né? A doutora Jo sempre trazendo informações dentro do conhecimento que ela aprendeu, né? E é uma mulher, uma pessoa que eu admiro muito pelo fato dela sempre estar ensinando, né, a todos, né? Sem exceção, todos os ensinamentos que ela aprendeu com o Pai Maior, com o Racional Superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Olha, entrando naquilo que o programa se propõe, né? Temos um tema e a minha fala inicial, ela segue esse princípio aqui, ó. Quais os princípios segue a humanidade? Ao de Jesus ou ao de Judas? Nós temos por costume dizer que o dinheiro é o Deus da terra. Por quê? Porque Judas assumiu a direção e implantou a força do dinheiro. O dinheiro é tudo e Deus não é nada. Foi julgado, foi humilhado, espancado e morto, preso em uma cruz. E aí a gente vai além. Deus não é visível, né? Nem tão pouco palpável, ao contrário do dinheiro. Isso se faz verdade, mas não é a verdade. Por que que eu falo isso? Essa fala aqui está ligada justamente à pergunta inicial que foi feita. Será que tudo que Jesus trouxe de informação, tudo que ele passou para poder deixar essa informação, esse ensinamento, era para ser transformado em religião? Quais os reais motivos que isso se transformou numa religião, onde parte da verdade é omitida, sendo direcionada para outros propósitos? E isso se encaixa, né, dentro do processo de transformação. Se caso acontecer da cultura racional se transformar numa religião, isso seria bom ou seria ruim? Estaríamos certos ou estaríamos errados? Quanto tempo levará para que essa frase, esses trechos, sumam realmente do livro? Quando o racional fala que a cultura racional não é uma religião, não é uma seita, não é uma doutrina, não tem o interesse de humilhar ninguém, nem ser contra nada, nem contra ninguém. Até quando isso vai se sustentar dentro da escrituração, universo e desencanto? Então a gente percebe que tudo nesse mundo aqui sofre transformações, principalmente por caprichos de interesseiros, por caprichos de pessoas maldosas, que têm uma visão diferente de algumas outras pessoas, principalmente aquelas que estudam. Então fica esse questionamento justamente para a gente chegar a um entendimento. No princípio, né, da leitura dos livros Universo e Desencanto, no primeiro volume, o Racional, nas primeiras páginas, deixa bem claro: isso aqui não é religião, não é seita, não é filosofia, muito menos espiritismo. Eu, a partir do momento que comecei a ler, eu vi esse entendimento como algo que viesse me preparando para informações que eu pudesse receber com o meu preparo. Onde lá na frente, né, nos volumes mais na frente, ele diz que a cultura racional é uma religação do ser humano ao estado verdadeiro natural, que não deixa de ser
uma religação, o significado da palavra religião. Religião é tudo aquilo que se religa a Deus. Tudo que há no universo, todas as outras informações que pode se dar o nome de religião, foram criadas exatamente para isso, para preparar a humanidade para o que vinha a chegar. É o caso das transformações. Quantas vezes nós viemos transformando, nascendo e morrendo, até que esse ser pudesse estar pronto para preparar as informações da fase racional. Que até então, se falasse em racional na época dos primatas, né, Jesus? O que é que aconteceria? Né? Não estávamos preparados. Precisávamos chegar na fase civilizada. Por isso a necessidade dessa infinidade de transformações. Mas chegou o ápice, onde não tem mais a transformação de uma categoria de vida para a mesma categoria de vida. Agora a transformação é de uma categoria de vida de animal racional para uma categoria de vida de animal irracional, onde aí você perde todo o seu sentido e sua ligação e a oportunidade de desenvolver o raciocínio. Onde até então, essa oportunidade foi a última que foi dada pelo racional superior, devido à infinidade de transformações que passamos para que estivéssemos preparados. Porque tudo vem no seu tempo certo. Assim como no primeiro volume, o racional deixa bem claro que não é religião, não é ser, não é filosofia, mas também não é contra ninguém nem contra nada. Porque se eu chegar numa divulgação, né, Jesus, e chegar para a pessoa depois na frente e dizer, ó, isso aqui é uma religião, qual o entendimento de quem não está preparado? A mesma coisa de se chegar na fase primitiva e dizer, olha, você vai ter que ler esse livro e desenvolver o raciocínio. O cidadão nunca ouviu falar em raciocínio, muito menos em pensamento e imaginação. Mas a natureza preparou todos para que agora sim, na fase do terceiro milênio, na fase racional, pudéssemos ter essa oportunidade. Que até então desconhecíamos, né, nem o que era uma mudança de fase. E a humanidade ainda vai ter que se preparar muito para entender que não, a fase agora é a fase de animal irracional, o pingo d'água só desce, né? A próxima transformação é para irracional. Até tem situações, né, Jéssica, que a gente fala para pessoas que não estudam a cultura racional, que ela vai descer de classe, ela fica, é um choque, né? Pô, você está dizendo que eu vou virar um cachorro, uma barata, uma lagartixa? Isso choca um pouco, mas você tem que falar a verdade. Hoje não dá mais para responder o animal racional com mimimi, né? A gente teve a oportunidade, né, Jéssica, de conversar numa divulgação com a senhora, onde ela quis botar a culpa, não foi, Jéssica? Em que mesmo? Sobre o assunto? Você lembra? Foi até uma divulgação do mercado municipal, né? E aí a culpa ia se botar nos governos, os governantes. Aí foi quando a gente adentrou e disse, não, a culpa é de uma mudança de fase da natureza, é um processo natural, onde, na verdade, ele é um pensador como nós. Do mesmo jeito que nós estamos pensando, imaginando, tendo o direito de errar, né? Mas agora com a oportunidade de corrigir o próprio erro. Ninguém é culpado pelo sofrimento de ninguém. Como ninguém é culpado pela transformação. Isso é um processo natural da natureza. Tudo que nasce tem que morrer. Vai nascendo e morrendo, até que aquele ser esteja preparado. Mesmo se desde aquele ser não estiver preparado para pegar o livro, o que acontece? Morre de novo. Mas aí, a oportunidade de nascer quando é animal racional, só a natureza termina. Tem uma parte que fala assim, ó, nós somos uns fanáticos de obras descoordenadas, justificadas e aplaudidas pelo senso de Judas, que nunca quis se submeter às ordens do Pai. E quem se submete às ordens do Pai não é um religioso. Entendeu agora? Então, aí no início da minha fala,
eu coloco justamente uma pergunta. Quais os princípios que a humanidade segue? Vamos trazer isso do período de Jesus para a atualidade. Quem segue os princípios de Manuel? Quem se submete? Dá para cegar e fazer um exame, sabe, um exame de consciência, cada um em si mesmo, e perceber que na maioria das vezes a gente não se submete às orientações do Pai? Por quê? Porque primeiro vem a ordem de Judas, e isso não é da agora, entendeu? Quem enalteceu o dinheiro não foi o Pai, foi Judas. Quem tem o sinônimo de traição não é Jesus, é Judas. E veja a quem a humanidade segue. Veja o que é prioridade na vida de cada um individualmente. Não estou me colocando fora. Eu estou aqui abrindo um leque de uma situação para a gente entrar numa discussão e chegar numa consciência maior. Porque a gente fala, como estudante de cultura racional, o dever de fazer propaganda desse conhecimento. Um espirro no domingo de manhã tira qualquer um do seu dever. Um batizado tira qualquer um do seu dever. Um mal-estar na mãe, no pai, no irmão, tira qualquer um do dever. Então, veja como é que a gente pode dizer que se submete às ordens do Pai da forma que a gente vive. Então, tem muita coisa, eu acredito que tem muita coisa a ser vista, e o racional, ele fala isso de forma sutil. Por quê? Porque de forma aberta, isso certamente machucaria. Porque até que ponto a humanidade aguenta a verdade? Até que ponto a humanidade aguenta a verdade? Então, assim, a pergunta, ela faz um sentido, ela tem um sentido para que a gente realmente chegue a uma consciência do que realmente nós estamos almejando e quem realmente a gente está em obediência. E por que eu falo sobre a cultura racional virar uma religião? Porque às vezes é interesse de muitos que isso aconteça, porque fica muito mais brando. Fica muito mais brando seguir ordens que cobrem de você um valor para que, sabe, aquilo que a gente chama de dívida, de pecado, de erro, seja compensado. Não é assim que as religiões funcionam, mais ou menos dessa forma? Não é assim que os governos agem? Isso faz parte das transformações? Faz. Mas é essa religação que a gente quer? A gente quer, de fato, novamente se ligar a Judas, a esse processo onde o dinheiro que representa o que é material volte de novo para o nosso convívio, da forma que foi colocado pós-Jesus? Porque Jesus viveu o que viveu, né? Foi morto, foi julgado, foi espancado, crucificado, morto, né? E pós isso, todo mundo queria estar no lugar dele sem ter condições nenhuma para estar no lugar dele. Isso reflete naquela figura, né, do Senhor Manuel, que não passou pelo que Jesus passou. Mas logo após a sua morte, quantos não querem estar no lugar dele, né? Veja aqui no meio racional como a coisa realmente andou, sabe? Um substituto, isso e aquilo, que as pessoas podem até se colocar, sabe, como uma personalidade dentro da cultura racional para orientar pessoas, fazer um trabalho de divulgação, como assim ele deixou esse dever para todos. Quantos não querem realmente estar na pessoa de seu Manuel, dizendo que é ele, que é o substituto dele, por isso, por isso, por isso. Então é um chamado, na verdade, é um chamado para uma discussão, sim, mais ampla, dentro do que a gente realmente se propõe a transformar essa informação que chegou para a gente. Primeiro é entender, né, Gésia, o que foi deixado, né, através do aparelho Manuel Jacinto Coelho, né, assim como foi deixado por Jesus. É tanto que nas propagandas de porta em porta, né, a gente costuma perguntar qual o sentimento deixado por Jesus, qual o sentimento que o ser humano segue do que foi deixado por Jesus. Naturalmente as pessoas dizem amor, mas como você acabou de dizer, foi só o sentimento de traição, né? O sentimento de Judas. Ele permanece impregnado, né, no ser humano, porque na teoria foi o amor, mas na prática foi o sentimento de Judas. É tanto que esse sentimento ele é comemorado, ele é relembrado a todo tempo. Através do momento que se crucifica Jesus, através do momento que se comemora o dia de Judas, todos são
lembranças só do sofrimento de Jesus. Seu Manuel, vem esse campo material, né? Vai do seu estado natural, de energia pura e imperfeita, para se doar à fase racional, se doar a todos nós, mesmo sabendo tudo o que iria lhe acontecer, todo o sofrimento que ele ia passar. São Manuel, assim como Jesus, claro, na fase racional superior, ele já sabia quem ali, né, estava com boas e más intenções, mas ele seguiu firme dentro da sua missão, dentro do seu propósito, que é o que nós, como estudantes do racional, devemos seguir. Independente de A, ou B, C ou D, a nossa linha é uma só. É a linha do alto. E isso nós só vamos conquistar, alcançar, nunca. Acredito que vamos conseguir ter um comportamento, eu falo por mim, mas pode ser que teremos, como o racional superior teve aqui na matéria. Tem que se fazer muito, mas é muito mesmo. Porque ele foi o único. Não teve substituto. A gente tem ele como exemplo, mas querer ser melhor ou igual, não tem como. É como ele mesmo diz, né? Quando o jornalista Euto Franco, né, fala: Sr. Manuel, por que não vem mais outro, mais outro, mais outro? Aí ele diz bem claro, né? Não é possível. Não é possível. Porque eu fui o único e não haverá mais outro. Não é, Jesus? É isso aí. Henrique perguntava se a cultura racional poderia se tornar religião. Mas eu gosto de sempre voltar às transformações da fase da natureza. A natureza, ela teve... Nós saímos da fase de animal ou de selvagem para civilizado. Na sequência desse civilizado, entramos na fase animal racional, que faz relação conjunta, o civilizado com o animal racional. E no animal racional, ela criou todo tipo de lapidação desses engodos, como o racional fala, para nos lapidar. Criou as seitas, as doutrinas, as religiões, tudo é evolução da própria natureza. Depois dessas transformações de religiões e as seitas e doutrinas que são os mesmos sentidos, entrou a fase racional, que é a fase do raciocínio. E quem é a cultura do raciocínio? Cultura racional. Que é o quê? O conhecimento racional. O conhecimento que vem nos revelando. O Marcos, você falou, no primeiro volume ele tem escrito lá que a cultura racional não é seita, nem doutrina, nem religião. Não é religião, não é seita, doutrina, espiritismo, não é. Eu também ficava... Na época eu fiquei assim, eu digo, não. Eu digo, mas como a pessoa que me passou o livro diz assim, ó, Jéssica, dúvidas desaparecerão, continue. Não pare pelas dúvidas. Foi o senhor Carlos Góes, quando me entregou o primeiro volume, e junto com o Zé Carlos, o professor Zé Carlos. Eu disse, vou tirar as dúvidas lá na frente. Continuei estudando. Mas só que nesse primeiro volume ele fala o quê? Que não é religião, não é seita, nem doutrina. Você veja o que é estudo. Ao mesmo tempo, mais na frente desse mesmo capítulo, é assim, é um conhecimento que vem de cima, não vem da mente de ninguém aqui do chão. Não é uma coisa escrita da mente de ninguém aqui do chão, vem de cima. Certo? O que acontece? Esse primeiro texto eu já passei a analisar o quê? Que a cultura racional não nasceu dessas entidades, dessas religiões, dessas seitas, dessa doutrina. Vem de cima, ele já confirmou lá. Confirmando, dizendo que ela não é. Dessa seita e doutrina. Aí você pega aqui, um apanhado de que seja uma religião. Nós temos a religião em vários sentidos. Nós temos a religião religar a Deus, que esse é o intuito da interpretação da palavra religião. Religar a Deus. Conhecimento dele.
Religião tem denominação. A religião denominada Assembleia de Deus e outras. Né? Não, as denominações, né? Tem várias religiões. Aí tem, se for religião também no sentido de templo, sinagoga, casa de pregação. Tudo religião. Religião no sentido de regimento, de cima do cosmos racional, que é o regimento. Onde é que nós estamos no regimento nosso hoje? De cima. O conhecimento vem onde? De cima, do cosmos racional. Não é verdade? Pronto. Aí vem religião, regimento de cima do cosmos. Tudo que rege é religião, regimento. Também nós temos aqui na interpretação de Santo Agostinho, que ele diz assim, religare, que religião quer dizer religare, da palavra latim, religar. Que é religar, né? Aí Santo Agostinho diz assim, religare, ato de religar, unir ou atar o ser humano ao divino. Lá na frente, também no próprio primeiro volume, o racional diz assim, a cultura racional não é contra nada, é a favor de tudo. Que existiu e que existe. É a continuação de tudo. Que existiu e que existe. Quem foi que existiu primeiro antes de chegar à fase racional? A fase animal racional. Quem foi que existiu primeiro antes da fase racional? A fase animal racional e quem? As religiões criadas pela própria natureza. Então, quando ela fala que não é espiritismo, aí eu passei a entender, passei a conhecer que o espiritismo que trouxe a Umbanda, que trouxe esse conhecimento, que trouxe os primeiros movimentos para chegar à fase racional, é o de cima do astral superior, não é esse de baixo. Quando ele fala não é espiritismo, é esse de baixo. Lá no primeiro volume. Quando ele fala assim, não é espiritismo, não é religião, não é espiritismo, é aqui de baixo, do astral inferior. Você sabe que existe nesse campo o espírito espiritual, o campo espiritual, e existe o campo espiritual do astral superior. Esse que era o regimento da Umbanda de São Manuel, do pai do astral superior. Então, que veio trazer todo o conhecimento. É por isso que ele diz assim, é a continuação de tudo que existiu e que existe. Não é a favor de tudo e de todos. Não é contra ninguém. Porque nós estamos dando continuidade o que veio existindo para a nossa própria evolução e a gente fazer o nosso retorno. Desenvolver o raciocínio através da fase. Então, jamais a cultura racional ela poderia se tornar uma religião propriamente dita, mas sim um regimento de cima do cosmos. Entendeu? É no meu ponto de vista, é no meu entender das coisas. Isso mesmo, gente. Gese, vou errar mais não. Né? O tema, ele é extenso, né? É um tema que está aqui para exatamente esclarecer, né? Dentro do entendimento, né? Da obra, do livro Universo dos Encantos, mas também ter um entendimento, né? De interpretação da leitura de cada um, mas sabendo que o objetivo é um só, a missão é uma só, que é desenvolver o raciocínio e voltar ao nosso verdadeiro estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita. E vamos de música, né? Vamos da música No Silêncio da Mata. É com você, DJ. Estamos apresentando o programa Nova Era, a natureza chegando no seu lar. No silêncio da mata, a lua clareou, o vento soprou forte, a folha balançou. No tronco da gameleira, firme ele ficou. Caboclo 7 flechas, sua mira apontou. Olhos de fogo, pé no chão, guardião da mata, da fé e do coração. Quando ele arma o arco, ninguém pode
passou na aldeia e o mal se diluiu. No silêncio da mata a lua clareou, o vento soprou forte, a folha balançou. No tronco da gameleira firme ele ficou. Caboclo 7 flechas sua mira apontou. Olhos de fogo, pé no chão, guardião da mata, da fé e do coração. Quando ele arma o arco, ninguém pode negar. É justiça certeira que vem pra trabalhar. Ele atirou, ninguém viu onde a flecha caiu. Cesse ouviu, assobiu no ar e a demanda sumiu. Ele atirou, clareou, toda a sombra se abriu. 7 flechas passou na aldeia e o mal se diluiu. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Estamos de volta com o programa Nova Era. E que música, hein? Que força essa música, O Silêncio da Mata, onde mostra que todas as tentativas, né, da força do mal em querer destruir, né, algo foram passados sem percepção, né? É tanto que onde atirou, né, iluminou, né, o campo. As 7 flechas foram lançadas sem a tocar em ninguém e toda a demanda foi desfeita, né? Tem um sentido muito bonito nessa música. Eu ouvi ela pela primeira vez, acredito que ontem, mas ainda não consegui alcançar, né, o que realmente essa música diz, né? o que é que ela manda, né, para a gente realmente entender. Como Mas recado. ela é muito bonita e, assim, eu particularmente gostei, vou ouvir outras vezes, assim como as outras, né? Mas cada música tem a sua mensagem, assim como esse programa, nesse momento, está tentando, né, trazer uma percepção para todos que estão ouvindo e para todos que possivelmente vão ouvir ao longo do tempo. Em um determinado momento, alguém vai estar sempre ouvindo isso e vai realmente trazer um esclarecimento, uma visão mais ampla do que está sendo falado aqui. São perguntas dentro do tema que a gente vai ser perguntado, né, vai ser questionado na frente e nós temos que estar sempre prontos, como o Racional diz. Eu respondo tudo que você perguntar. Não tem mistério. Né? Quem já assistiu as entrevistas de São Manuel, né, na Band, principalmente, ele deixa bem claro, está sempre pronto. E essa é a nossa missão, acredito eu, como estudante de cultura racional, temos que estar sempre pronto, temos que estar preparado para responder tudo que seja feito, né? Porque é para isso que a natureza, com esse objetivo, que ela quer que a gente desenvolva o raciocínio. A partir do momento que você tem a persistência na leitura, né, fica no seu subconsciente, né? O que é racional, ele não se apaga, ela fica guardado. Quando o tema vem à tona, o raciocínio ele é ativado. Eu até falando numa divulgação, conversando com o Gesso, eu disse, Gesso, quando eu estou no programa, eu consigo me conectar com a força, com a energia racional. Quando eu saio do programa, eu não me lembro de nada.
Não é, Gés? Aí Gés dizia o quê? Eu sempre falo que o raciocínio não esquece de nada. Agora, é como o Henrique fala, o cotidiano, de quando se afasta daquele momento, é que vai pensar nisso, naquilo, no trabalho, os problemas de resolver, aí o racional diz assim, eu não quero saber disso não, vai resolver para você. Aí você não lembra dele porque ele... As tá na dele. informações. Man. Isso acontece Agora, cotidianamente. Continuando o assunto aí, a preparação, nós estamos aqui preparados para fazer o que o Samuel fez. Nós estamos fazendo o que ele fez, respondendo as perguntas na maior simplicidade que nós temos, né, Henrique? Nós estamos aqui preparados fazendo isso. A preparação está nisso aqui. Você sabe o que é que nós estamos fazendo agora? Nessa divulgação através do rádio? Ou caminhando de porta em porta? Nós estamos lendo. Nós estamos relendo o que nós lemos. Sendo desenvolvido, né? Sendo desenvolvido. Nós estamos lendo e relendo o que nós lemos na divulgação. Aqui nós estamos relendo e lendo e relendo, falando o quê? Do que é racional, do que é conhecimento cultural racional. Essa é a nossa atividade. Então nós vamos sempre estar ligados ao nosso mundo verdadeiro. Henrique? Agora uma coisa interessante, enquanto a música tocava, eu conversava com o Gés ali, né? E a gente pega em alguns pontos, né? Porque, por exemplo, eu dentro do tema eu puxei o meu assunto. Né? Eu puxei meu assunto. Então, por que eu puxei esse assunto? Porque eu puxo determinados assuntos dentro dos temas é para colocar aquilo, né, que o meu sentimento pede. Por que eu falo isso? Porque em relação a esse assunto que foi falado aqui agora, a gente precisa realmente ter uma atenção quase que triplicada, não digo nem dobrada, triplicada em relação àquilo que a gente se propõe conosco, eu comigo mesmo, você com você, que é a própria salvação. Entende? Isso não deve estar na mão de terceiros. Você é o responsável pela sua salvação. Você tem um guia que chegou para você e disse tudo o que você deve fazer e como fazer para ter a sua salvação. E você depois transfere essa responsabilidade para terceiros, como o racional muitas das vezes chama de aventureiros, exploradores, e você joga a sua felicidade, o seu motivo de voltar, sabe, a sua própria salvação na mão dessas pessoas. E é sobre isso que eu toco nesse assunto, sabe? Independente com quem você se junte ciente daquilo que foi dito por quem fez um esforço, sabe? Um tratado de amor para vir passar pelo que passou, para trazer essa informação para que pessoas, seres humanos, conhecessem um caminho de tranquilidade para chegar à sua verdadeira salvação. E eu falando isso com o Gés, em off, né? Mas que faz sentido trazer aqui. Então, esse tema, essa fala de hoje, ele volta num programa anterior, que reflete a fala de Jô no início do programa. Então, a gente realmente precisa saber de fato quem és tu, que é o tudo que se vê, esse ego, sabe, que se identifica como ser racional e que não é o ser racional que a gente tanto espera que ele seja. Por quê? Porque esse ego é justamente aquela parte que não estava pronta, entendeu? Que está envolto do racional, que se encontra preso, impossibilitado, entendeu? De demonstrar realmente o seu poder, não sua força. Força é outra coisa, é o seu poder. E a gente está aqui, né, como racional, envolto a isso. E essa parte que não tinha consciência, né, que não estava pronta para esse progresso, é esse ego que está aqui. E a gente precisa reconhecer. E a gente precisa dar uma outra forma de tratamento. Então você vê que existem pessoas, como o racional fala, existem pessoas para tudo. Né? Por quê? Porque nós estamos numa deformação. Quando eu questiono se a cultura racional vai virar ou já é uma religião, é para entender que a única pessoa que cada um de nós deve consideração,
que deve amor, que deve respeito e deve seguir as suas orientações, é ao racional superior. É ao livro, né, que se sujeita a sofrer alterações ao longo do tempo por conta dessa vaidade do próprio ser humano, desse ego que o racional chama carinhosamente de tu, o qual ele está sempre falando, porque o racional não deixou de ser racional, entendeu? Ele está preso, ele está envolto nessa matéria, mas ele está lá, ele não deixou de ser, porque o racional fala, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, mas você vê, não se perde, ele não se perdeu, o racional ele não se perdeu. E por isso que o tu, ele não se conhece. Por isso que feita a pergunta, né? Quem és tu? O tu, ele só passa a se conhecer a partir do momento que ele conhece a fase racional. A partir do momento que você começa a ler o livro, desenvolver o seu raciocínio, desde o primeiro volume, aí sim você começa a encontrar o seu eu. Por isso, quanto mais propaganda, quanto mais divulgação, em todos os meios de comunicação, em todos os veículos, a resposta, né, da pergunta foi feita, né, em 4 de outubro de 1905, vai vir mais rápido. Como no centro, né, quando foi perguntado, quem és tu, que a ilusão é tanto capaz de definir o teu eu? O tu, a resposta de quem ele é, está nos livros Universo em Desencanto de Cultura Racional. O programa Nova Era ele tem por objetivo de levar o conhecimento da existência da cultura racional, que está contido nos livros Universo em Desencanto. Na mais simples mensagem, mas grandiosa, muito grandiosa, de conhecimento de nós mesmos, com informações dizendo de onde nós viemos, para onde nós vamos, como viemos e como vamos. Esse é o objetivo da cultura racional, do programa Nova Era, levando a cultura racional. E nós temos aqui também informar que, por nós estarmos aqui em Aracaju, o endereço onde se encontra aqui os livros com a senhora Marli é na rua Santa Luzia, número 50, sala 108. O telefone dela é o 799-9986-1543. 799-9986-1543. É o telefone dela para entrar em contato, né, e pedir os livros. E também nós temos um e-mail, aí esse e-mail já é nacional, é um e-mail pedido de livros, que ele é escrito assim, pedido, livros, @universodesencanto.com.br, tudo junto. Né? Aí eu quero agradecer a noite de hoje, por ter nos ouvido, as nossas interpretações, que não deixa de ser de todos vocês, é tudo por igual, quem estuda a cultura racional. Eu acredito que sim, nós temos o conhecimento que um está tendo, todos estão tendo, de uma maneira ou de outra, na leitura do livro, de uma forma explicada, de um jeito e de outro, mas não vamos chegar a tudo a um denominador comum. Não é isso aí? Uma boa noite a todos, até a próxima semana para a gente fazer mais esse informe do livro Universo de Desencanto, que é esclarecimento também, que nós estamos dizendo que é da cultura racional. Esse é o grande conhecimento. Eu também quero deixar aqui meu boa noite a todos. Dizer que o propósito do assunto é justamente trazer um esclarecimento e uma conscientização maior do que pode, mas não deve acontecer. Né? Por que pode? Porque nós somos livres, podemos fazer exatamente aquilo que quisermos, não vamos ser interrompidos nem impedidos de fazer, mas sabemos hoje o que pode ser feito de forma correta e que possa realmente favorecer ao outro. Então, eu vou me despedindo aqui, agradecendo por mais essa noite no programa Nova Era e desejando a todos uma ótima semana de alegria, de felicidade, de harmonia e de muita paz. Só me resta, né, fazer das suas palavras a minha,
né, Henrique? E agradecer desde já a oportunidade dada pela toda a diretoria da Web Rádio União Racional, agradecer a todos que fazem parte da grade de programação, que é importantíssimo citar os programas, né? Vamos buscar todos os programas, que são imensos, são vários, né? Até eu digo, a Clarice Lene é a única que consegue divulgar todos os programas, né? Através do Encontro com a Razão. E nós vamos correr atrás dessas informações para divulgarmos também, que é a rádio 100%, né? Racional, 100% cultura racional, onde nós temos ouvintes, né, estudantes de cultura racional, e ouvintes também que não são estudantes da cultura racional. E desde já, agradecer a todos, né, por mais uma noite, né, dizer que uma boa semana racional a todos e que leiam o livro Universo em Desencanto. E da paz universal do amor que conduz a humanidade pela estrada racional. Encerramos agora, na sua web rádio União Racional, o programa Nova Era, a natureza chegando no seu lar. Contamos com sua sintonia no próximo programa. Abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal, desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, tem consciência sem igual. Eu nunca soube de onde vim e o que vim fazer aqui, e o que seria o natural. Caminhando sempre sozinho, encontrei o meu caminho na fase racional. Abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal, desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, tem consciência sem igual. Eu nunca soube de onde vim e o que vim fazer aqui, e o que seria o natural. Caminhando sempre sozinho, encontrei o meu caminho na fase racional. Abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal, desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, tem consciência sem igual. Eu nunca soube de onde vim e o que vim fazer aqui, e o que seria o natural. Caminhando sempre sozinho, encontrei o meu caminho na fase racional. Nossos irmãos estão esperando lá no mundo racional. Nossos irmãos estão esperando lá no mundo racional. De bronze nasceu a imunização,
A cor de bronze foi quem trouxe a eterna salvação. Não podia nascer no branco e nem no preto, porque sempre viveram em degladiação. A cor de bronze é a cor do meio, escolhida pelo mundo racional, para trazer a racionalização com a união e a paz universal. Por isso o Brasil foi escolhido pelo racional superior. Manuel Jacinto Coelho foi o primeiro a empunhar a bandeira branca da paz e do amor. Foi o único que teve a coragem de se igualar como animal racional. Quem conviveu com o MJC vai saber que ele é o mestre da justiça celestial. A cor de bronze nasceu a imunização. A cor de bronze foi quem trouxe a eterna salvação. Não podia nascer no branco e nem no preto, porque sempre viveram em degladiação. A cor de bronze é a cor do meio, escolhida pelo mundo racional, para trazer a racionalização com a união e a paz universal. Por isso o Brasil foi escolhido pelo racional superior. E Manuel Jacinto Coelho foi o primeiro a empunhar a bandeira branca da paz e do amor. Foi o único que teve a coragem de se igualar como animal racional. Quem conviveu com o MJC vai saber que ele é o mestre da justiça celestial. vejo o retorno, uma brisa leve, nova energia. Ela é tão suave, vem lá da origem, minha estrela guia. Hoje consciente, uma voz serena sempre a me embalar. Mas que felicidade, mal começa o dia, me ponho a cantar. É a fase do amor, o resgate, os racionais vieram nos buscar. O passaporte é o livro, minha gente, vamos nessa, é só se imunizar. Oh meus irmãos, que espetáculo lá no céu, nunca vi tão lindo. Anunciando os cometas, os planetas, que eles já estão vindo. Mas eles estão chegando, trazendo harmonia. Mas eles estão chegando e eu já estou chorando de